Enquanto houver luar, enquanto o sol brilhar nos dias de tua vida, esquece a dor que passa, é nuvem de fumar, sem cinzas convertida. Enquanto houver luar, enquanto o sol brilhar nos dias de tua vida, esquece a dor que passa, é nuvem de fumar, sem cinzas convertida. Por isso sempre pede a Deus consolação, pede paz ao coração. Viva a vida com alegria, sem melancolia, sem grande aflição. Viva a vida diferente do clamor de tanta gente que não sabe que esta dor nos leva à perfeição. Enquanto houver luar, enquanto o sol brilhar nos dias de tua vida, esquece a dor que passa, é nuvem de fumar, sem cinzas convertida. Por isso sempre pede a Deus consolação, pede paz ao coração. Viva a vida com alegria, sem melancolia, sem grande aflição. Viva a vida diferente do clamor de tanta gente que não sabe que esta dor nos leva à perfeição. Tá na hora. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar nosso grupo de estudo. E que tal uma dessas pessoas, três que entraram agora, para fazer a prece e a página de abertura? Que tal, Raquel? Solange? Pepita, vergonha, mas eu ainda não comprei o livro. Tá Vou bom. comprar, pode deixar. Daisy? Né? Então, É. sobrou para você. É 7,4? Não, 50. Ih, peraí, estou na outra marcação. É a 50? Tá. É. Então, do livro Palavras de Vida Eterna, confiemos alegremente. É primeiro ler, né? Não, primeiro faz a prece. Ah, tá. Então, nesse momento, Senhor Jesus, te agradecemos por estarmos aqui reunidos nesse estudo abençoado, que possamos receber as vibrações, todo o amparo que sabemos que todos nós recebemos, encarnados e desencarnados, recebemos da espiritualidade, de conhecimento, que as lições de hoje possam repercutir em nossa mente, em nosso coração. Pedimos por todos os irmãos que vieram estudar hoje, e pedimos também pela sogra da Andréia, Dona Elvira, que Maria abençoá-la e possa acalentá-la, Senhor. Muito obrigada por tudo, graças a Deus. Confiemos alegremente. Regozijai-vos sempre. Paulo, 1 Tessalonicenses 5,16. Lembra-te das mercês que o Senhor te concede pelos braços do tempo e espalha gratidão e alegria onde estiveres. Repara as forças da natureza
a emergirem serenas de todos os cataclismos. Corre a fonte cantando pelo crivo do char. Sussurra a brisa melodias de confiança após a ventania destruidora. A árvore multiplica flores e frutos além da poda. Multidões de estrelas rutilam sobre as trevas da noite. E cada manhã, ainda mesmo que os homens se tenham valido da sombra para enxovalhar a terra com o sangue do crime, volve o sol, em luminoso silêncio, acalentando homens e vermes, montes e furnas. Ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração, recorda os bens que te compõem, a riqueza da saúde e da esperança, do trabalho e do amor, e rejubila-te, buscando a frente. Tédio é deserção. Pessimismo é veneno. Encara os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma, para que não fujas aos teus próprios compromissos perante a vida. Serenidade em nós é segurança nos outros. O sorriso de paz é arco-íris no céu de teu semblante. Regozijai-vos sempre, diz-nos o apóstolo Paulo. E acrescentamos, rejubilemo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna. Eu gosto muito de páginas assim, porque são páginas que nos impulsionam, que nos fortalecem verdadeiramente, trazendo palavras positivas, né? Que nos fortaleçam para a gente seguir na nossa caminhada. E o que eu tiro aqui, que é muito importante realmente, que, como diz aqui, tédio é deserção e pessimismo é veneno. E é um veneno que acaba contaminando, né? E fala também que é importante para todos nós, né? Encare os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma, para que não fujas aos teus próprios compromissos perante a vida. Isso também é muito importante, né? A gente procurar manter e trabalhar dentro de nós a positividade, né? O sorriso de paz é arco-íris no céu de teu semblante. Serenidade em nós é segurança nos outros. Muito bonita essa página. É linda, mas essa que você leu agora, né, ela vem uma página de estímulo, mas esse trecho que você leu é o grande puxão de orelha, né? Que Sim, encara os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma para que não fujas aos teus próprios compromissos perante a vida. Então, esse é o nosso grande puxão de orelha, porque quando a gente fica ou triste, ou abalado, ou assim, ou assado, aí a gente tende a esmorecer e, de alguma maneira, a gente é, abandona, né? Ou deixamos de encarar com otimismo aquilo que é um compromisso nosso, ou perdemos o estímulo, ou arrefecemos o ânimo. Então, ali está o grande puxão de orelha. Agora, ele botou algumas frases aqui bem poéticas, né? Sorriso, que é um arco-íris no semblante da sua, né, da sua expressão, né? Tem umas frases aí bem poéticas, bem bonitas mesmo. O sorriso de paz é arco-íris no céu teu semblante, né? Bem lindo. E também, quando ele finaliza, rejubilemo-nos em tudo, ou seja, em tudo demos graça, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nas provações dolorosas, demos graças, porque a vontade de Deus, com a vontade, rejubilemo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna. Então, por mais que possa parecer muito difícil ou doloroso, ainda ali se expressa a bondade eterna, amenizando as circunstâncias, que poderiam ser bem piores.
Mas alguém gostaria de falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa nessa página tão poética do Emmanuel? Raquel? Não? Ana, Antônio? Ninguém? O que eu gostaria de falar uma coisinha, Pode porque aqui falar. fala, confiemos alegremente, e eu acho que eu sinto assim, o que falta em geral, principalmente a gente quando vai pegando uma certa idade, falta, eu vejo assim, no geral, falta alegria, a gente vai perdendo. A criança é tão alegre com coisinhas tão bobas, com pequenas coisas, e a gente, quando chega a uma idade que a gente tinha que estar mais alegre por estar grata por chegar àquela idade, pela família construída, né? Pela vida já trilhada. Hã? A minha irmã está dizendo que Eu ela é continuo alegre. alegre. Pois é, mas ela é alegre, Tudo exatamente. bem que eu ainda não Mas cheguei a uma certa idade, mas eu ainda continuo não, alegre, né? você é precoce, né, Babi? Na velhice você é precoce. Mas eu acho isso, eu acho que falta um pouco na gente que tem uma certa idade a alegria, mas a alegria, sim, de transparecer. A gente pode ser grata por tudo, com certeza, com as nossas atitudes. Mas eu acho que falta essa alegria que contagia, que eu acho. É por isso que eu acho que Deus é tão, 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 tão bom que aí a gente chega a uma certa idade e ele nos manda os netos ou os sobrinhos netos, ou então a gente vai trabalhar com outras crianças. E é aquilo que você falou, a criança precisa de tão pouco para. Gente, ela nos faz tão bem, né? Tão, né? A espontaneidade, a confiança na vida, tudo aquilo, assim, é tudo tão, tão lindo, é tão revigorante. Então, trabalhar com criança é algo assim, pode ser cansativo, né, Raquel? Mas que é muito bom, é. Trabalhar com criança, com jovem, é algo assim que traz para a gente uma força nova que começa a nos faltar, né? Fala, Glorinha, estou vendo no seu sorriso ali, que você já está aí pensando no seu Bernardo. Não, eu concordo com você, é isso mesmo. E eles têm muito a nos ensinar, né? Tem, Ensinam muito para a gente. E é isso mesmo. A gente olha, às vezes a gente, né, vê assim, onde que eu deixei essa criancinha que está aqui na minha frente? A criança que eu fui um dia, né? verdade. Mas é muito bom, sim. Teve Viver uma vez lá rodeado de criança é maravilhoso. teve uma vez lá no Recanto que eles me deram um presente. Aí a Andrea depois veio falar que tinha visto um irmão ali comigo, mas na realidade eu não sei por que mecanismo eles me levaram à minha infância. E aí é como se eu de fora estivesse me vendo criança. E eu estava me vendo com toda a espontaneidade, com todo o vigor. Sabe quando a gente saía para brincar à noite de verão, tinha um poste com a lâmpada, ficava aquele monte de, de insetos, de coisa, o barulho. Eu lembrava de todas as sensações. E aí eu me emocionei comigo criança. E eu chorava. Foi uma terça-feira, eu não sabia dizer como eu chorava tanto. Que emoção era aquela? Quer dizer, é coisa meio estranha, né? Quer dizer, eu me emocionando comigo criança. É como se alguém dissesse assim: olha, você foi uma criança boa. Quer dizer, foi cheia de coisa errada, mas eu digo assim, que eles só me mostraram naquele momento só as coisas, assim, só as coisas boas, né? Só assim, aquela coisa mesmo, esse lado mágico que a criança tem diante da vida, né? Você foi É um uma olhar. criança feliz com isso, né? É, Foi e feliz. eu me lembrei porque eu não era revoltada, né? Nós tínhamos pouquíssimos recursos, comia aquele caldo que fazia uma vez por semana, praticamente a semana toda, aquela, lembro da ladrona de livros, né? A menina que roubava livros, que ela reclamava que se É, fazia, às quintas-feiras fazia sopa de ervilha e aquela sopa durava a semana toda.
Mas era mais ou menos isso, sabe? Mas não tinha, não reclamava, não achava ruim, não achava, né? Achava tudo tão bom, nossa, tão A gente mágico. achava que estava tudo certo, né? Tudo era é, incrível mesmo, né? Tava tudo bem. Tinha que ser assim mesmo, né? Aí a sandália ia ficando apertada, aí, mas tinha que durar, o pé crescia, aí ia lá meu pai ou meu tio cortar a ponta do sapato ou a ponta da sandália para o pé poder sair e continuar usando, né? E não tinha, estava tudo certo, estava tudo certo. Mas vamos lá, porque a gente já. Mas, Glorinha, você está certa. A criança continua dentro da gente quando a gente resolve libertá-la. E é por isso que o trabalhar É. com a criança é como se fosse um despertar da nossa criança adormecida, né? É bem legal, né? Vamos lá, minha gente. Glorinha, com você, a Gênese. É com Onde nós. está aí? Me fala aí, por favor. 21, Estamos Item no item 21, 21. capítulo 7. Não, o capítulo é capítulo 12 e 12. 21. 12, desculpa. Né? Então, o Kardec está explicando aqui tudo que a gente já estudou, né? Aí no item 21. Dizendo a Adão que ele tiraria da terra a alimentação com o suor de seu rosto, Deus simboliza a obrigação do trabalho. Mas por que fez do trabalho uma punição? Que seria da terra se não fosse fecundada? Não, que seria da Trans... inteligência, Glorinha, não é que Ah, tá, seria. desculpe. Eu pulei a pergunta. Que seria da inteligência do homem se ele não a desenvolvesse pelo trabalho? Que seria da terra se não fosse fecundada, transformada, saneada pelo trabalho inteligente do homem? Lá está dito, Gênesis 2, capítulo 2, versículos 5 e 7, o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, e não havia nela homens que a cultivassem. O Senhor formou então do limo da terra o homem. Essas palavras, aproximadas destas outras, enchei a terra, provam que o homem, desde a sua origem, estava destinado a ocupar toda a terra e a cultivá-la, assim como, ademais, que o paraíso não era um lugar circunscrito a um canto do globo. Se a cultura da terra houvesse de ser uma consequência da falta de Adão, seguir-se-ia que, se Adão não tivesse pecado, a terra permaneceria inculta e os desígnios de Deus não se teriam cumprido. Ele está afirmando. Porque disse ele à mulher que, em consequência de haver cometido a falta, pariria com dor? Como pode a dor do parto ser um castigo, quando é um efeito do organismo e quando está provado que é uma necessidade fisiológica? Como pode ser punição uma coisa que se produz segundo as leis da natureza? É o que os teólogos absolutamente ainda não explicaram e que não poderão explicar enquanto não abandonarem o ponto de vista em que se colocaram. Entretanto, podem justificar-se aquelas palavras que parecem tão contraditórias. Bom, então aqui ele vai explicar no item 22, né, tudo que está aqui no item 21, né, que a impressão que dá, se a gente for pegar, né, ao pé da letra, né, que Deus existe uma contradição, porque Deus está condenando o homem ao trabalho, quando, na verdade, o trabalho está na lei divina, né? E quando a destinação do ser humano seria justamente povoar a terra, se multiplicar, né? Então, não tem lógica ele punir por um pecado, né? Uma coisa que está na própria lei divina, né? Seria uma punição. Por que que as leis da natureza seriam uma punição? É, parir com dor? Cultivar a terra?
né? Então ele vai explicar, ele vai dizer que se você pega ao pé da letra, você você fica confuso. Mas se você tiver um outro olhar, que é o que ele vai falar aqui, o olhar da doutrina, a gente começa a entender melhor essa questão, né? Dessa pretensa punição, que não é uma punição, né? É uma consequência, é a consequência de uma opção, vamos dizer assim, né? Que aqueles espíritos agora têm que passar por aquilo, né? Não sei se Glorinha, vocês querem falar ou a gente é, continua. Glorinha, eu só queria fazer uma colocação. Eu Sim, acho que vem todo um conceito equivocado, digamos assim, de que vida feliz é vida ociosa. Havia esse conceito, ou seja, porque, repara, a pessoa que tinha recursos não era estimulada nem a estudar, nem a trabalhar. Ela vivia a infância, a juventude, quer dizer, se ela não trouxesse em si uma disposição para buscar a intelectualidade, havia inclusive muitos nobres, muitos reis que eram analfabetos. Então, era uma vida de ócio. Então, o trabalho era visto como um castigo. Quem fazia o trabalho era escravo. Assim como eles tentaram colocar digamos assim, na sociedade, no povo, o conceito do contato sexual como algo criminoso, como algo pecaminoso. assim que era É. E aí pecado. diz que essa punição está na Bíblia, e não tem nada a ver uma coisa com a Não, e outra, né? não tem nada a É. ver. Então, eu acho que essa distorção é uma distorção, digamos assim, do conceito dos homens da época que fizeram isso, que colocam, digamos assim, a felicidade como uma vida sem problemas, de ócio, sem trabalho, e também aquela coisa que se tenta falar de uma espiritualidade, condenando uma lei natural, que seria a própria lei, digamos assim, da atração sexual, quer dizer, não estou falando da promiscuidade, não é isso, Sim, mas gente. de um sexo respeitoso, de um sexo responsável, de um sexo... Não tem nada de equivocado com isso, né? Porque é a própria. Está na lei para você poder reencarnar, né, nesse É, planeta. Então não tem outra. Mas aí pode ler o 22? Que pode, agora ele vai pode, explicar, pode, né, à luz da doutrina espírita. pode. Notemos, antes de tudo, que, se no momento de serem criados os dois, as almas de Adão e Eva, tivessem vindo do nada, como ainda se ensina, eles haviam de ser bisonhos em todas as coisas. Haviam, pois, de ignorar o que é morrer. Estando sós na terra, como estavam, enquanto viveram no paraíso, não tinham assistido à morte de ninguém. Como então teriam podido compreender em que consistia a ameaça de morte que Deus lhes fazia? Como teria Eva podido compreender que parir com dor seria uma punição, vendo que, tendo acabado de nascer para a vida, ela jamais tivera filhos e era a única mulher existente no mundo? Nenhum sentido, portanto, deviam ter para Adão e Eva as palavras de Deus. Mal surgidos do nada, eles não podiam saber como nem por que haviam surgido dali. Não podiam compreender nem o Criador, nem o motivo da proibição que lhes era feita. Sem nenhuma experiência das condições da vida, pecaram como crianças que agem sem discernimento, o que ainda mais incompreensível torna a terrível responsabilidade que Deus fez pesar sobre eles e sobre a humanidade inteira. Então, aqui ele vai dizer o seguinte: se você pega isso tudo aí ao pé da letra, né, Deus vai falar, não come não come do fruto porque você vai morrer, né? Vocês vão morrer. E Engraçado. depois, tudo aquilo, vocês me desobedeceram, então vão, né? Você vai ter que trabalhar, vai ganhar o pão com o suor do rosto, a mulher vai ser condenada a parir com dor. E aí seria uma incoerência, se você pegar o texto pela letra mesmo, né? Porque aí ele vai dizer, ué, mas se eles não conhecem a morte ainda, porque eles estavam, né? Eles só havia os dois,
né, nunca tiveram, teoricamente, feito nada né, que os desse conhecimento de nada. Então, como é que eles iam ser punidos apenas, né, por uma questão ali, né, de provar um fruto, né? Então, ele falou, e como é que a Eva podia entender que era uma punição, parir com dor, se ela nunca tinha tido, né, nunca tinha tido um filho, coisa e tal? Como é que você vai saber como é uma coisa se você nunca passou por aquilo, né? Aí é que vem depois a explicação, né? Fala, Pepita. Não, acho que até aí, isso que você falou É, é por aí. Acho que a gente. E é, Kardec, venhamos e convenhamos, né? Ele é de uma clareza, de uma é. capacidade de síntese, de uma explicação tão coerente, tão lógica, né, que não tem como refutar, não é? A gente vai continuar lendo aqui a explicação dele, É. porque aí senão a gente Aí não. aqui no 21 ele vai fechar esse capítulo de Adão e Eva, né? Não, 23 agora, o item 23, né? É o 23, ele vai fechar É. aqui, né? Tudo que foi visto. Entretanto, o que constitui para a teologia um beco sem saída, o Espiritismo o explica sem dificuldade e de maneira racional, pela anterioridade da alma e pela pluralidade das existências, lei sem a qual tudo é mistério e anomalia na vida do homem. Com efeito, admitamos que Adão e Eva já tivessem vivido, e tudo logo se justifica. Deus não lhes fala como a crianças, mas como a seres em estado de o compreenderem e que o compreendem, prova evidente de que ambos trazem aquisições anteriormente realizadas. Admitamos, ademais, que hajam vivido em um mundo mais adiantado e menos material do que o nosso, onde o trabalho do espírito substituía o do corpo, que, por se haverem rebelado contra a lei de Deus, figurada na desobediência, tenham sido afastados de lá e exilados por punição para a terra, onde o homem, pela natureza do globo, é constrangido a um trabalho corporal, e reconheceremos que a Deus assistia razão para lhes dizer: no mundo onde daqui em diante ides viver, cultivareis a terra, e dela tirareis o alimento com o suor da vossa fronte. E a mulher parirás com dor, porque tal é a condição desse mundo. Aí está lá, capítulo 11, né? O paraíso terrestre, cujos vestígios têm sido inutilmente procurados na terra, era, por conseguinte, a figura do mundo ditoso, onde vivera Adão, ou antes, a raça dos espíritos que ele personifica. A expulsão do paraíso marca o momento em que esses espíritos vieram encarnar entre os habitantes do mundo terráqueo, e a mudança de situação foi a consequência da expulsão. O anjo, que empunhando uma espada flamejante, veda a entrada do paraíso, simboliza a impossibilidade em que se acham os espíritos dos mundos inferiores de penetrar nos mundos superiores antes que o mereçam pela sua depuração. Aí depois ele fala no capítulo 14, não sei o que, vai ter, né, adiante vai explicar isso. Então, é aquilo, né, que a gente vê que Adão não é uma pessoa, Eva não é uma pessoa, né, são psiquismos típicos, né, de um grupo de espíritos, né, que precisa. Aí aqui, engraçado, né, quando a gente lê A Caminho da Luz, lembrava que Kardec, aqui na Gênesis, já
já tinha falado sobre esse exílio, sobre essa migração, né, de um outro mundo, se referindo ao capítulo da Gênese, né, da Gênese mosaica. E então aqui está, né, tá confirmado, né, tudo que o Emmanuel nos trouxe, né, sobre esse exílio desses espíritos. Aí a gente consegue entender, né, que você sair de um mundo onde você já não precisaria mais determinado tipo de trabalho, né, que a evolução daquele planeta já teria atingido uma condição em que você tivesse outras, né, como a gente vê hoje, né, como é diferente, né, dos milênios atrás, hoje com máquinas, né, com todos os equipamentos que nos poupam, né, do esforço, da força, enfim, e imagine mundos ainda muito mais adiantados, né? E aí vem essas, como o Emmanuel chama de raças adâmicas, né? Vem, né, com toda aquela bagagem de espíritos que desobedeceram, não é, a lei divina, que não conseguiram levar a termo, não é, a sua evolução, vem para, né, para a Terra, e o Haroldo Dutra diz que mesmo aqui, né, exilados, salvo alguns grupos que já retornaram, não é, pelo seu esforço, pela sua depuração, conseguiram retornar, a maioria, né, estamos, né, ainda recomeçando, né, e tendo que passar por todo esse processo de trabalho árduo, né? Aí a própria Nascimento, né? É, eu não me lembro, eu acho que eu vi um filme uma vez, eu achei que eu tinha lido que eu vi um filme, que o nascimento dos espíritos, das pessoas, era ficção, tá? Mas eu imagino que eles já vinham assim numa idade assim meio que adultos, sabe? Né, as pessoas daquele. Então a gente fica imaginando, né? Aqui nós precisamos passar por aquela fase de infância, aquela insegurança toda, né, aquele cuidado, né? E justamente porque precisamos, né, recompor, né, lições e estar aptos, né, ao aprendizado, né? Então, em outras esferas mais adiantadas, não será assim. Com certeza, os nascimentos são diferentes, né? O perispírito é totalmente, né, mais depurado, e são outras as condições. E a gente aqui, no mundo de provas e expiações, a gente precisa passar essas dificuldades todas, mas tudo. E o Haroldo, que eu quis dizer, ele mostra que aqui Jesus, né, ele cria para nós um projeto, né, um projeto de evolução que acabou se desviando totalmente do que a gente deveria ter seguido, né? E essa saga continua aqui, né, nesses textos bíblicos. Ele fala que os textos bíblicos são é, a saga justamente dos nossos desvios, né, de tudo que a gente poderia ter sido e não foi, né, ainda, né? Fale. Florinha, você está aí falando, quando você falou de Kardec, já menciona, assim, a gente fica achando que é uma coisa nova, mas Kardec já ventila aqui Mentira. em A Gênese, e aí teve um trecho que nós lemos, que nós estudamos aqui, eu não me lembro se foi Obras Póstumas ou se foi aqui na Gênese, em que o Espírito falava com Kardec que ele foi levado
para visitar constelações, não vos lembrais, não sei o quê, da visita, quer dizer, Kardec foi levado. Ou seja, aquilo que eu digo, cada dia reforça mais esse meu sentimento. Kardec conhecia, como Paulo conhecia, em profundidade, muita coisa que nós estamos agora, digamos assim, nos debruçando sobre essas questões. Mas ele conhecia, tanto é que ele deixa assim, as migalhas, deixa as pistas, para que mais tarde nós possamos levantar a ponta do véu. Porque ele não foi autorizado a fazer aquelas abordagens com mais clareza naquele momento. E tanto é que é dito: voltarás para terminar a tarefa. E ele voltou. E você vê que essas obras vieram através dele mesmo na figura de Chico Xavier. Mas ele já conhecia. Aqui deixa claro que ele sabia da migração desses mundos adâmicos, dos exilados de Capela. Quando naquele trecho que nós lemos, que passa assim meio que despercebido, que o Espírito diz: não vos lembrais que nós fomos, né, visitar, quer dizer, foi levado para visitar essas constelações, essas coisas. Gente, ele não poderia, Kardec não poderia escrever com tamanha precisão assuntos que praticamente eram desconhecidos naquela época, com uma ciência ainda bastante rudimentar. Como ele poderia escrever com tamanha propriedade, com tamanha segurança, se ele não tivesse um respaldo e uma certeza de informações, dessas informações? Ele só não podia desdobrá-las para a gente. E cada vez que hoje a gente lê, que nem agora, a gente tem. Só para reforçar, eu vou só pegar a primeira frase da página que a Deise leu. Lembra-te das mercês que o Senhor te concede pelos braços do tempo e espalhe a gratidão e a alegria onde estiveres. Porque aquilo que a Glória falou é que se nós somos exilados do capela e ainda estamos aqui patinando, é porque, olha, a nossa rebeldia, a nossa ingratidão, os nossos desatinos foram reiterados em inúmeras oportunidades. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade de deixar de ser assim, o rebelde sem causa, para sermos espíritos submissos à vontade do Pai. Temos dificuldade por causa disso. A nossa rebeldia é milenar. A nossa rebeldia aos desígnios do Pai é milenar. E aí a gente ainda está aqui. Então, Emmanuel, gente, essa página realmente ele é poético. Lembra-te das mercês que o Senhor te concede pelos braços do tempo. Ou seja, quantas e quantas e quantas vezes você repetiu experiências para tentar acertar. E o Senhor esperando por nós. Aí a gente pega um filho da gente um pouco mais rebelde, se puder, a gente sacode o pescoço. Sacode para acordar, que me dá vontade de sacudir para ver se acorda. No entanto, nós aqui estamos ainda, patinando. Só isso. Acabamos. Acabamos. Então, vamos para Obreiros. Então, fizemos o 23 Fala, também. por favor, onde parou? Agora, peraí, A gente vai começar o capítulo 15. isso. Quem quer começar a leitura? Quem? Raquel, senti que você está se movimentando. Quer começar? Eu estou tentando baixar aqui o livro no computador.
Então, acho que a Solange já está com o livro aberto que eu estou vendo. Pode começar. Começo. Aprendendo sempre. 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre, estávamos a postos. A residência de Dimas enchia-se de pessoas gradas, além de apreciável assembleia de entidades espirituais. Jerônimo, resoluto, penetrou a casa, seguido de nós outros. Encaminhou-se para o recanto, onde o recém-desencarnado permanecia abatido e sonolento, sob a carícia materna. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Tive a nítida impressão de que, através do cordão fluídico, de cérebro morto a cérebro vivo, o desencarnado absorvia os princípios vitais restantes do campo fisiológico. Nosso dirigente contemplou-o enternecido e pediu informes à genitora, que os forneceu satisfeita. Graças a Jesus, melhorou sensivelmente. É visível o resultado da nossa influência restauradora. E creio que bastará o desligamento do último laço para que retorne à consciência de si mesmo. Jerônimo examinou-o e auscultou-o, como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final. Verificando-se que Dimas, desencarnado, fazia agora o esforço do convalescente ao despertar estremunhado, findo logo o sono. Somente então notei que, se o organismo perispirítico recebia as últimas forças do corpo inanimado, este, por sua vez, absorvia também algo de energia do outro, que o mantinha sem notáveis alterações. O apêndice prateado era verdadeiramente artéria fluídica, sustentando o fluxo e o refluxo dos princípios vitais em readaptação. Retirada da derradeira via de intercâmbio, o cadáver mostrou sinais quase de imediato de avançada decomposição. Quer parar para comentar, Solange? É bom, né? Termina essa frase aqui? Não, né? Vai aqui mesmo, né? Pode terminar a frase. A análise do cadáver de Dimas causava tristeza. Quando cortou o último laço, ele já começou a entrar em decomposição. Pepita, vou deixar você falar, não sou boa, tem muita coisa que você vai aí, item por item, eu quero ficar aqui ouvindo, tá bom? Não, eu acho que aqui é a importância da gente avaliar a questão do cordão de prata, ou, né, esse cordão fluídico que vincula perispírito ao corpo físico e que faz essa conexão que a gente pode imaginar que é unilateral, mas ela é né? Ela é bilateral, ou seja, ela transmite as emanações do corpo para o espírito através do perispírito e vice-versa, ou seja, do perispírito para o corpo. Então, enquanto ele estava ali, por alguma razão, Jerônimo desatou todos os laços, menos esse, porque ele ainda não estaria plenamente preparado para o rompimento final. Ia ser precipitado e ele não estava em condições. E aí ele fica absorvendo o fluido vital que ainda era remanescente no corpo físico, mas, por outro lado, o espírito passava a sua vitalidade enquanto espírito, elemento agregador, né? Porque o espírito, esse corpo, ele, digamos assim, tem vida em função do espírito.
Então, enquanto estava com essa imantação, ele também se mantinha meio que íntegro, sem entrar num processo de decomposição mais aberta, como é que eu diria assim, mais intensa. Mas bastou esse rompimento para que ele não tivesse os eflúvios do espírito, para que os germes, as bactérias se sentissem assim, sem nada que as detivesse. Então, elas entraram em franco processo de expansão. E aí, os gases, como ele disse, ele vai falar, né, que se continham, eles começam a se expandir, o processo de deteriorização, ele toma um processo assim bem acelerado. E é interessante perceber isso, quer dizer, eu acho que eu não me lembrava desse detalhe da via de mão dupla, né? De um para o outro, né? Do corpo para o espírito e do espírito para o corpo. Fala, Glória. Então, na verdade, eu acho que é um processo, né, que o perispírito, lá, quando a gente desencarna, ele precisa se readaptar àquele ambiente, né? Então, esse fluxo e refluxo, eu acho que é realmente necessário, né? Você vai, sei lá, vai drenando, né, talvez algumas energias para o corpo físico e buscando outras que você possa, o teu perispírito se adaptar, né, àquele ambiente novo, né, no plano espiritual. É porque, repara, enquanto ele está conectado ao corpo físico, ele não consegue despertar, É, né? Ou seja, o perispírito não toma posse das suas potencialidades. É como se ele estivesse ainda ali agregado é, ao corpo, então ele está em estado de dormência, de inconsciência. Então ele só vai começar a tomar consciência maior, plena, quando ele é desvinculado do corpo físico, e aí o perispírito meio que assume as suas potencialidades. E aí ele desperta meio que sem saber onde está, o que está acontecendo, porque ele estava adormecido, quer dizer, ele estava ainda sob o efeito do corpo. Né? tem que se adaptar, né, ao novo ambiente, né? Aí agora ele desperta meio que fora de sintonia para ir se acomodando novamente, né? Mas É. aí eu nunca tinha parado para imaginar que enquanto ele estivesse ali conectado, o corpo estaria, de uma certa maneira, também segurando o processo de decomposição, porque seria a vitalidade do espírito que o estava segurando. E você vê, né, Pepita, naquele livro do Hermínio Miranda, A Memória e o Tempo, que eu não lembro quase nada, mas lembro disso que ele fala, do perispírito funcionar como uma memória, funcionar não, toda a nossa memória fica gravada no nosso perispírito. E essa gravação, vamos dizer assim, né? Quando a gente está naquele processo de morrer, que diz que rememora, via a nossa vida, né? Ele fala que vem como se fosse uma coisa que justamente você está, né, Está deixando baixando o gravado arquivo. no perispírito. Hoje é fácil da gente imaginar, porque você diria É, que você está baixando o você arquivo para o seu transfere. espírito. Hoje a gente sabe o que é transferir, você compartilhar. Hoje a gente entende, né? Mas é isso aí mesmo. E aí eu fico imaginando também se esse processo em que a gente está ali ainda se adaptando ao mundo espiritual, se também não tem, né? Enquanto o seu perispírito não está totalmente íntegro, né? Se a gente ainda também não está elaborando tudo isso, né? Para poder, quando despertar, você já trazer essa. Embora a gente não se lembre de tudo, né? Lá do lado de lá, mas acho que existe esse processo também, deve existir, né? É porque nós só vamos perder o perispírito sob duas condições. Quando a gente tem a terceira, que ele vai chamar de terceira morte, quando, por exemplo, nós nos
focamos numa ideia única que não seja saudável, e aí a gente vira homovoide, né? Ou então, quando você evolui tanto num processo de perfeição que você também passa a ser uma luz, uma chama, assim, e você também não tem obrigatoriamente um corpo, necessidade de um corpo você pode assumir o que você quiser, né? Aí a gente vai, de qualquer maneira, você teria que passar isso todo para o seu espírito, né? Vai chegar um momento que você tem que fazer a transferência de arquivo, né? Mas, por enquanto, a gente ainda vai levar muito tempo necessitando de um perispírito. Em condições mais sutis ou menos sutis, a gente ainda vai precisar. Bom, Então, uma pergunta. Esse processo que você estava falando, do, dessa transferência de energia do corpo físico, né? Esse processo, na minha cabeça primeiro, isso passou como sendo um processo não demorado. Depois eu fiquei pensando se esse processo, de repente, não é justamente um processo que acontece junto, digamos assim, com um velório, é um processo lento, porque nesse momento, para a gente, né, o corpo está como se a pessoa estivesse dormindo, vamos dizer assim, com poucas alterações. Aí eu fiquei pensando nisso, de repente, se esse processo não seria tão, vamos dizer assim, tão curto quanto eu estava imaginando. não, Deise, olha só, cada processo desses é único. Às Sim, vezes, depende da às vezes pessoa, a da pessoa vida pode dela. ficar Sim, anos, sim, anos ali tá. vinculado nesse processo. Ah, tá. Tem uma pessoa, agora não me lembro quem foi, da família do meu marido, que o pessoal comentou, vira e volta comentavam, que quando foram tentar, digamos assim, fazer a exumação depois de 3 anos, porque outra pessoa estava quase que intacto, estava quase que intacto. Aí tiveram que fechar, não puderam fazer a exumação e estava quase que intacto. Certamente, não me lembro agora quem é, a pessoa devia estar ali colada num processo desses. E a gente sabe que há casos, a gente vai ver aqui mesmo no livro, à frente, André Luiz vai narrar o caso de uma irmã que está ali presa à sua tumba e ele vai perceber esse cordão fluídico que não é prateado por causa da condição da nossa irmã, presa, que ele entrava para dentro da cova. Então, significava que ela estava ali já não sei quanto tempo atrelada àquela condição, porque presa ao corpo. Então, esse processo, a gente vai ver também aqui no livro de um caso que a irmã, aquela nossa irmã Adelaide, ela já tem uma condição de superioridade que ela mesma diz, olha, deixe que eu desato os laços. Ela mesma se desprende Sim. e ela desata os laços todos. Ela mesma não precisou de ajuda nenhuma para o processo de desencarne. Ou seja, Uhum. foi momentâneo, lucidez total. Agora, É. quem tem uma condição dessas? E tem os casos que a pessoa fica, fala, Glória. Não, pois é, porque o que está sendo transferido ali, pelo que ele fala, é o fluido vital, É, né? Se houver, eu entendi assim, quando acontece toda essa transferência, tanto que o Jerônimo acho que examina ele lá, né, coisa e tal, quando todo o fluido vital, né, que ainda resta, não é, no corpo físico, foi transferido para o perispírito, aí o corpo entra em processo rápido de decomposição, né? Não tem mais, vamos dizer, Aí é outra vitalidade, situação, né? é. É outra situação, então. não, a gente Não, aí vai ter, aí se a pessoa está muito ligada ali no corpo físico, eu acho que essa transferência não se processa, você não, fica numa ligação ali que não permite que o corpo esgote, né,
esse, Por exemplo, essa energia, né? os casos de suicídio direto ou indireto, que às vezes a pessoa ela não se suicida, digamos, não comete o ato, mas tem um processo de vida que é, né? Num caso assim de uma morte repentina, num acidente, coisa e tal. Às vezes a pessoa fica ali agarrada àquele processo durante muito tempo. Se ela não tiver méritos, ela, tanto é que a gente vai ver isso aqui também nesse capítulo, de chegar e daquela infinidade de irmãos que ficam no cemitério esperando para poder sugar o fluido vital daqueles corpos. Claro que, digamos assim, tem que ser pessoas que não têm direito a uma proteção, não têm merecimento, né? Mas eles ficam lá. Então, o que significa é que a gente não pode regulamentar, porque isso tem a ver com o grau de elevação, de espiritualização de cada um. De desprendimento também, né, do mundo, das coisas materiais, né, de Então, o você. grau de espiritualização É, tem a ver com isso, né? Aí a gente vai ver. Não sei se a gente te esclareceu, Leila. Bom, então a gente vai vendo, vai continuar a leitura, que aí o próprio André Luiz acho que vai te esclarecer melhor. Mas fica na certeza de que, ó, morte, desencarne, cada um é cada um. São casos, é igual digital. Não adianta, se a gente tem bilhões de pessoas e não existem duas digitais iguais, parece incrível, mas não existem. Então pode ter a certeza de que morte e desencarne também são únicos. Cada caso vai ter a ver com a bagagem de cada um, né? Então, Raquel, quer continuar agora lendo? Acho que a Raquelzinha congelou. Posso ler? Tá. A análise do cadáver de Dimas causava tristeza. Inumeráveis germes microscópicos entravam como exércitos vorazes, em combate aberto, libertando gases ocultos que revelavam o apodrecimento dos tecidos e líquidos em geral. Os traços fisionômicos do defunto achavam-se alterados, degenerando-se também a estrutura dos membros. Os órgãos autônomos, por seu turno, perdiam a feição característica, já tumefactos e imóveis. Em compensação, Dimas livre, Dimas espírito, despertava. Amparado pela genitora, abriu os olhos, fixou-os em derredor no impulso de criança alarmada e chamou a esposa, aflitivamente. Dormira em excesso, mas alcançara sensível melhora. Sentia a casa cheia de gente e desejava saber alguma coisa a respeito. A mãezinha, porém, afagando-o brandamente, acalmou-o, esclarecendo. Ouça, Dimas, a porta pela qual você se comunicava com o plano carnal, somático, cerrou-se com seus olhos físicos. Tenha serenidade, confiança, porque a existência no corpo físico terminou. O desencarnado não dissimulou Raquelzinha, tua internet está instável. Vou pedir à sua mãe para continuar essa leitura. espanto. Ela continua lendo. ela não ouviu. Tá bom, Ela tá bom. Continua aí, Deise, porque não Congelou. dá. É. Ai, onde é que ela parou, hein? Na mãe falando, a O mãezinha. desencarnado não dissimulou a penosa impressão. Eita ferro. Eu estava acompanhando, mas me perdi. Ouça, Dima, já passou? Já, Ah, tá. já, é o O próximo. desencarnado não dissimulou a penosa impressão de angústia e fitou-a com amargurado espanto,
identificando-a pela voz um tanto vagamente. Não me reconhece, filho? Bastou a pergunta carinhosa, pronunciada com especial inflexão de meiguice, para que o desencarnado se abraçasse à velhinha, gritando, num misto de júbilo e sofrimento: Mãe, minha mãe, será possível? A anciã deteve-o ternamente nos braços e falou: Escute, refreie a emoção, que lhe será extremamente prejudicial. Sustente o equilíbrio diante do fato consumado. Estamos agora juntos, numa vida mais feliz. Não tenha preocupações acerca dos que ficaram. Tudo será remediado como convém no momento oportuno. Acima de qualquer pensamento que o incline à prisão no círculo que acabou de deixar, faça valer a confiança sincera e firme em nosso Pai Celestial. Ó, minha mãe, e a esposa, os filhos? A sábia benfeitora, todavia, cortou-lhe as palavras, consolando-o. Os laços terrenos entre você e eles foram interrompidos. Estitua-os a Deus, certo de que o eterno Senhor da vida, a quem de fato pertencemos, permitirá sempre que nos amemos uns aos outros. Ai, que difícil! Então, pode comentar, Deise, a outra parte da Raquel também. Eu acho que é difícil, mas é a verdade, né? E quem dera que todos nós pudéssemos, ao desencarnar, encontrar essa mãe tão serena, tão grande, né? Tão experiente, e para nos transmitir de uma maneira realmente serena e confiante as palavras que ela falou, né? E a gente vê o amparo que o Dimas teve, né? Com, com todo esse processo que ele estava passando, e ele já não. Eu acho que foi rapidamente, ele conseguiu despertar no plano espiritual, né? É isso. Mas repara que, apesar da condição dele, ele não reconheceu imediatamente a mãe, É, né? é. Era impressionante, que você imagina, não é a mãe, era a mãe Ele achou falando, que aí tinha dormido, né? Ele é, achou que tinha dormido muito. tinha dormido muito, e o É. vínculo, aí o que a gente vai ver é o seguinte, ele vendo a mãe, ele não a reconhece imediatamente, quer dizer, ela precisa que ela, de uma certa maneira, o chame mais intimamente para que ele perceba que é ela, e o apego aos que ficam, né? O apego, Natural, né? é natural. No primeiro momento, O apego. Aí nós que ficamos falando a toda hora, porque a gente fala tanto, né, da vida espiritual, a gente fala tanto, né? Mas será que nesse momento a gente não vai se comportar, digamos assim, extremamente apegados? claro, não Com tem dúvida, certeza. não. Lembra a tia Irani? Você falou que ela disse que não doía, mas que a saudade era Não, a a morte saudade que não doía, dói, o que dói é a saudade, a né? saudade. Com certeza. E aí eu acho que é essa coisa da gente achar que nós somos muito apegados aos nossos, a querer, digamos assim, estar ali para poder. Eu acho que nós nos preocupamos mais com os nossos do que conosco mesmo, né? Eles vão ficar bem, É, eles vão ficar bem. o que que eles vão fazer? E se eles estiverem fazendo bobagem? Aí a gente vai endoidecer, gente. A gente vai e não posso fazer nada, e você vai querer sacudir a criatura e não vai conseguir, né, Ana? Vai sacudir, sacudir, não vai adianta, né? Deve ser, olha, a gente tem que treinar o desapego e fazer o que ela diz, olha, somos todos filhos de Deus e todos receberão um amparo na hora precisa, não é quando a gente quer, na hora que a gente torna um amparo possível, né? Mas é difícil. Ana, acho que quer falar, falando. Não, não quero. É isso aí, é o desapego. Precisamos realmente treinar.
porque, como você disse, nós somos muito apegados a eles e quando partimos, achamos que eles vão ficar desamparados e aí nos consumimos e isso não vai dar certo. É verdade. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa desse trecho? Não perdoa, Diana. Bom, então aqui eu achei importante, a gente leu esse pedaço, né? Escute, refreie a emoção que lhe será extremamente prejudicial. Você leu esse trecho, né? Não leu? Gente, aí nós, às vezes, ficamos assim, nossa, fulano é tão emotivo, e a gente acha que isso é ótimo, mas não é ótimo. Excesso de emoção é prejudicial. E aqui diz assim: refreia a emoção que lhe será extremamente prejudicial. Sustente o equilíbrio diante do fato consumado. E aí eu achei aqui, estamos agora juntos numa vida mais feliz. Não tenha preocupações acerca dos que ficaram. Tudo será remediado como convém, não como a gente quer, no momento oportuno. Então, acima de qualquer pensamento que o incline à prisão no círculo que acabou de deixar, faça valer a confiança sincera e firme em nosso Pai Celestial. A advertência é bem, digamos assim, firme, né? Ou seja, agora é a hora do testemunho da fé, não se mantenha aprisionado. A prisão que você acabou de deixar. Então, não se mantenha voluntariamente acorrentado a essa prisão, senão você também não vai ajudar. Eu até marquei aqui essa parte, me chamou bem a atenção, né? Essa parte da emoção, né? É bem difícil mesmo. A E gente eu tem que fico procurar. imaginando. Pode acabar, Solange, depois a Glorinha fala. Fala. Não, é porque assim, mexeu comigo aqui, né? Porque nessa parte tem hora que eu, assim, eu não consigo segurar e a gente tem que aprender, né? Aprender a lidar com isso, porque a gente está vendo aqui como é prejudicial, né? Esse excesso de emoção, né? Para ele, se ele não se segurasse, ia prejudicá-lo, né? Deixa a Glória falar. Não, o que eu ia falar é que você vê o Dimas com todo o amparo, né? Imagina a gente quando desencarna sem não encontra um amparo que nos, né, que nos nos diga essas palavras todas que ele está ouvindo, né? É. Ele é sortudo. Sortudo É, não, Glorinha. Ele trabalhou. Não, tá bom, tá certo, não é não. Você tem razão, não é Ó, sortudo, não estou rapidinho, que eu dizendo. sei que está na Não é hora. sorte, é mérito. Uma coisa importante aqui, eu sei que está na hora, quando ele fala aqui, ó, quando a mãe fala para ele, restitua-os a Deus. É muito bonito, mas é o certo, mas é o mais difícil. Doloroso. É doloroso É, para quem, né? verdade. É um laço, né? Mas como ela diz também, ela diz que os laços são eternos, né? O amor permitirá sempre que nos amemos uns aos outros, né? Então é um amor que não se perde, né? Qualquer coisa a gente recapitula esse parágrafo, porque eu sei que mexe com a gente por causa da nossa condição, né? Nossa condição deixa a desejar. Bom, então, Florinha, sua música para a gente fazer a prece. Para todas as mães, né? Que é a semana da nossa, né? Doce Maria,
suavelínea de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce mãe de Jesus. Venho, Maria, socorrer-nos que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o teu doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com teu manto divino, doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com teu manto divino. Então, nesse momento, nós vamos chegando ao término da nossa reunião. Agradecemos, Senhor, pelas bênçãos infinitas que nos tens ofertado ao longo de nosso tempo, de nossa existência. Obrigada, Jesus querido, por cada oportunidade. Perdoa-nos a rebeldia e a nossa insistência em buscar os caminhos tortuosos que nos distanciam de Ti. Hoje, Senhor, não queremos mais distanciar-nos do Teu amor, do Teu amparo, do Teu auxílio. Ampara-nos, Senhor. Fortalece o nosso desejo de mudança, para que possamos pautar a nossa vida, os nossos atos, no Teu Evangelho. Sabemos que estamos ainda muito distantes de conseguirmos essa mudança, mas que não desanimemos, que possamos perseverar nesse processo de disciplinar os nossos pensamentos,
as nossas emoções, o nosso agir. Ajuda-nos para que possamos ser pessoas mais mansas, mais pacíficas, mais amorosas. Que possamos ter a noção de que não temos o direito e nem podemos interferir na vida daqueles que estão sob a nossa tutela, quando eles já são donos, ou melhor, já comandam os próprios atos. Mas te rogamos por eles para que os despertes, para que eles possam abrir suas mentes ao entendimento dos verdadeiros valores da vida, para que eles possam, Senhor, sentir necessidade de Ti. Então, ampara os nossos lares, ampara-nos no papel difícil da maternidade. Agradecemos por essa dádiva e pedimos que abençoes a todas as mães do planeta, a todas as educadoras e educadores, a todos que abraçam a tarefa difícil de encaminhar as almas e os seres para Ti. Muito obrigado por tudo. Abençoa e ampara todos os espíritos que foram trazidos para participar do nosso estudo hoje, que eles possam também ser envolvidos em tuas vibrações amorosas e que possam retornar aos seus locais de origem, mais confortados e alentados. Que assim seja.